Vamos lá. E vamos lá, minha galerinha. Então, na última vez, a gente esteve falando sobre o que era Teorema de Pitágoras, seno e cosseno, lei dos senos, lei dos cossenos. A gente agora vai fazer uns exercícios voltados para a lei dos cossenos, lei dos senos e algumas resoluções básicas. Tá bom? Então vamos começar a partir daí. E aí, qualquer dúvida, só chamar que o tio para, o tio vê, resolve com você na maior boa vontade. Ó, show de bola. Vamos abrir isso daqui só em outra página. Deixa eu ver. Tá uma maravilha. E aí a gente está fazendo essa página aqui de lei dos senos, que possivelmente é para preparar para a Olimpíada Brasileira de Matemática, né? Vocês sabem, a Olimpíada Brasileira de Matemática acontece todo ano. Como vai acontecer esse ano, Pedro? Não sei. Não sei se eles vão fazer online, não sei se... Entendeu? Possivelmente deve existir online ou deve acontecer depois, né? Então, vamos lá. No primeiro exercício, tá em grau? Vamos lá. Calcule o que se pede em cada um dos exercícios abaixo. Qual o cosseno do maior ângulo do triângulo de lados medindo 5, 6 e 7? Ok. Primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte. Vamos montar um triângulo, tá? Montando um triângulo. Montando um triângulo aqui. Para a galera que está aprendendo, para a galera que quer o melhor. O triângulo tem 5, 6, 7. Beleza, 5, 6 e 7. Tá lá. Acontece uma coisa. Deixa eu escrever aqui em cada um deles, porque vai ter letra A, B, C e D. Acontece uma coisa, tá legal? A hipotenusa é sempre o maior lado, tá? Então, a hipotenusa nesse caso aqui, né, da letra A da 1, vai ser 7. O que sobra são os catetos 6 e 5. Se a hipotenusa é o maior lado, e efetivamente é, o que acontece com o ângulo que está de frente para ela? É o maior ângulo? Até aí tudo bem. Então a gente vai ter assim, ó, alfa, beta, teta. Alfa maior do que beta e alfa maior do que teta. Importa se o beta e o teta são maiores? Na verdade, não. Por quê? O que a gente quer saber agora é exatamente o seguinte. Qual o cosseno do maior ângulo do triângulo dos lados medindo 5, 6 e 7? Como é que a gente calcula o cosseno? Tá legal? E ó, vamos lá. Se esse é o maior ângulo, ele também não vai estar participando, no caso, quando a gente for fazer a transformação. Então vem a outra informação. Lembra que eu falei que você não era motivado a saber quem era maior? Mas pela lei dos senos, a gente viu que seno A sobre lado A igual a seno B sobre lado B, né? Então, se esse está de frente para esse ângulo aqui a gente já sabe que é menor do que esse. Então, beta é maior do que teta. Até aí tudo bem? Até aí tudo legal? Fluindo? Tá bem tranquilo no início, para a gente começar a trabalhar dessa forma. Então, agora eu quero saber quem é o cosseno do ângulo beta, que está de frente para o ângulo 6, o número 6, lado 6, perdão. Então, eu vou pegar cosseno, é o quê? Que eu falei na outra aula, cosseno é igual
cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente a esse ângulo B aqui, que não é hipotenusa? É o 5. Porque a hipotenusa é o maior lado. Então, 5 sobre 7. Conseguiu compreender? A hipotenusa sempre é o maior lado. E aí eles vão virando cateto e cateto. O cateto que está virado para o menor ângulo é o menor cateto. Então, eu acho que até aí foi. Qualquer dúvida, só escrever, só falar. Eu vou partir para a próxima, tá? Vou aproveitar o mesmo desenho. Vamos lá. Qual o cosseno do menor ângulo do triângulo de lados? Medindo 7, 8 e 10. Mesma coisa aqui, ó. Agora é 7, 8 e 10, né? Então, 10 é o maior lado, depois 8 é o maior lado, depois 7 é o maior lado. Percebe de novo. Olha o que está acontecendo. Parece aquele filme do Leonardo DiCaprio, A Origem. Ó, 10 é o maior lado, então ele é quem? A hipotenusa. Você não pode esquecer dessa parada. Se o 10 é o maior lado, ele é a hipotenusa. O segundo maior lado é quem? 8. Então, beta é o segundo maior ângulo desse triângulo. Então, 7, que está de frente para o θ, é o menor ângulo do triângulo. Θ é o menor, beta está no meio, é o filho do meio, e alfa é o maior deles. Então, a gente vai medir do maior ângulo. Maior ângulo qual? Que não seja o ângulo da hipotenusa, tá? Então, vamos lá. Esse beta aqui, ó, quem é o cateto adjacente? É o cara que forma o ângulo. É uma parte dos lados também. É a reta ou semirreta ou segmento de reta que vai estar representando uma das bordas desse ângulo, dessa medida, dessa inclinação. Então, é esse beta aqui, né? Se esse beta aqui é formado de um cateto e do outro lado pela hipotenusa, quem é o cateto adjacente? É o próprio cateto 7. Então, cosseno, vamos lá, não pode perder a vontade, hein? É igual a 7 sobre 10. Maravilhosamente bem. Totalmente demais. Muito simples, muito tranquilo de realizar, tá bom? Não tem grande dificuldade, é só você lembrar desses passos a passo e desse passo a passo e a gente vai continuar. A gente vai agora para a número 2. A número 2 que está falando o quê? Vamos ver aqui. Dois lados de um triângulo medem 6 e 10 e formam entre si um ângulo de 120. Opa! Vamos usar então aquela velha equação. Aquela velha amiga. Vamos desenhar primeiramente aqui, ó. Ah, Pedro, tá torto, não tem problema não. É para ficar torto mesmo. Porque o ângulo é muito grande. 120 é mais ou menos aqui. Ontem eu gravei uma aula mostrando como é que se fazia os ângulos desenhados, né? Então, depois você pode buscar lá que você vai ver. Eu fiz o de 60. Se você repetiu o de 60, você chega no de 120. Mas também é chamado de desenho técnico isso. Então, ele falou que um lado mede 6, o outro lado mede 10. Então, esse lado mede 6, esse lado mede 10. E aqui, olha, o tio está usando até as canetinhas de outra cor. Isso aqui é, pô, é chiqueza pura. Para você sempre tem o melhor para sua compreensão. 120 graus. 120 graus. E aí, se eu juntar um lado ao outro, eu vou ter o terceiro lado. Tem então o terceiro lado. E tá lá o terceiro lado. E tá lá o terceiro lado. E como é que eu acho o terceiro lado? A gente já conversou, meu amigo. Você não vai errar mais isso aqui na sua prova. Sabe por quê? Porque o tio falou semana passada e a gente conversou exatamente sobre isso. A gente, nesse caso aqui, usará o que a gente chama de lei dos cossenos. A lei dos cossenos,
Eu vou escrever daqui porque eu escrevo com a direita. Então, ó, lei dos cossenos, ela quer falar o seguinte, ó, eu vou chamar isso aqui de S, tá? S de soma, só isso. Podia ser P de Pedro, podia ser M de Maria, J de João, entendeu? Então, ó, S ao quadrado igual 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é o mesmo cosseno de 60. E se você não lembra, a gente vai chegar lá. É menos o cosseno de 60, isso aqui. Vezes A vezes B, 60. Beleza, agora grava aí que vai chegar uma parte que eu sinto vergonha alheia. Isso aí. Tem dois tipos de forma de você gravar, tá? Você tem os ângulos notáveis, são 60, 30, 60 e 45. Só que eu vou escrever eles na ordem, tá? Do maior para o menor, para ficar mais fácil para a música fluir. 30, 45 e 60. Você quer descobrir o seno e o cosseno. Então prepara aí, então, ó. Você tem 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, tira a raiz de cada um. E aí, tirando a raiz de cada um, você vai ver que a raiz de 1 é 1, então você não precisa tirar a raiz de 1, né? E aí tem a tangente. A tangente tem a seguinte música. A tangente, contar para vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aí tem um cara que gravou um funk, que é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, tira a raiz de cada um. De novo, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, tira a raiz de cada um. Agora a tangente é diferente, hein? Vou contar para vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Eu, particularmente, como não gosto de funk, prefiro a musiquinha de niná, que eu acho mais bonita, mais meiguinha. Você consegue gravar, cantar até dormir, entendeu? E a gente vai utilizar isso daqui, que é qual? Se é menos o cosseno de 60, cosseno de 60 é meio. Então, a gente chega aqui, ó. S ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 1 sobre 2 vezes 60. 6 ao quadrado vai dar quanto? Tem um menos aqui na frente, tá? S ao quadrado, 6 ao quadrado vai dar 36 mais 100. Menos com menos dá mais, mas você vai cortar esse 2 com esse 2. Então, mais 60. Então, você vai ter S ao quadrado igual a 196. Aí eu te pergunto, meu consagrado, quem é a raiz de 196? Quem é a raiz de 196? Se você não sabe, vou falar para vocês. Se tiver dificuldade, o que você tem que fazer? Vou escrever até aqui no meio, tá bom? Se tiver dificuldade, não sei de cabeça, então você faz assim, ó, 196, fatora por 2. Isso aqui dá 19, 9 sobra 1, 16, 8. Por 2. 4, 9. Por 7 direto, ó, porque 4 e 9 só dá para ser múltiplo de 7, tá? Ele não é primo. 7, 7, 4, 9. Então vai dar 7. 7, 1, 1. Então, ó, isso aqui é 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Agora olha os 2 ao quadrado, não estão? 2 vezes 7, 14. 14 ao quadrado. 14 ao quadrado dá 196. S igual 14. Então, esse lado aqui mede 14. Que maravilha, que delícia. Beleza? Tudo tranquilo até aí? Tudo fácil, tudo manteiguinha, né? Tranquilão. Aí vem a número 3. A número 3, eu vou falar para vocês. Ela não é difícil, só que ela abre uma possibilidade para a gente conversar sobre um lance bem legal. Ó, ele fala no número 3. Os lados de um triângulo obtusângulo, isso é, se é um triângulo obtusângulo, quer dizer que o ângulo é maior do que 90 e menor do que 180, senão seria uma reta.
obtusângulo medem 3 e 4. Podemos afirmar que, olha, vamos lá então, hein? Olha a informação privilegiada que eu já te passei. Vou pegar o nosso amiguinho compasso. Agora presta atenção comigo, que isso é muito importante. Você não pode errar isso na prova. Vou te mostrar uma parada bem interessante. Estava tentando desarmar aqui essa bomba aqui. Um triângulo. O tio fez uma modificação aqui. Um triângulo, ele tem 3 lados, certo? Por isso o nome é triângulo, 3 ângulos. Só que tem um problema. Sabe qual é o problema? Vamos pegar e vamos fingir que esse tamanho aqui é o menor lado, tá? Esse cara aqui é o menor lado. Vou colocar ele aqui em cima, não tem problema ser angulado. Tá? Vou pegar um outro cara e vou medir aqui, ó. Vou tentar fazer menor ainda do que o primeiro, tá? Mediu o segundo aqui menor do que o primeiro, ele vai estar no limite. Vê bem. Ele está tangenciando. O que acontece então se eu tentar fechar esse triângulo aqui? Com essa distância aqui, ó. Perdão, com essa distância aqui. Mais essa distância aqui. O terceiro lado seria o quê? Vê se você entende o que eu estou falando. Se eu tentasse fechar esse triângulo, eu ia conseguir? Ó, isso daqui é o primeiro raio, né? Eu fiz. Esse aqui é o segundo raio. Eu também fiz. Olha que interessante. Se um raio vai medir, se não me engano lá, ó, 3, e o outro lado 4, o que acontece aqui? Esse daqui mede 3, 4 mediria 7. Só que se medir 7, tá entendendo? Esses dois lados pequenininhos não vão se encontrar. Vai ficar faltando. Olha a mágica. Então, por essa mágica, a gente consegue entender o seguinte: o terceiro lado do quadrado precisa, ponto 1, ser maior do que os outros dois lados. Porque se ele for menor, também você não vai conseguir encaixar. Mas eu não sei se vocês estão escutando Sansão latindo, mas ele está latindo. Alguma coisa na rua. Então a gente tem, ó, lado, vou chamar ele de A, tá? A. Ele tem que ser maior do que 3 e A maior do que 4. Só que a gente viu o seguinte: A também não pode ser, ele não pode ser maior do que 3 mais 4. Se ele não pode ser maior, a gente tem que falar que ele tem que ser menor. Isso aí. A boca do jacaré sempre abre para o lado maior. Então, ó, só você pensar que isso aqui é um jacarezinho, ó. Faz um dentinho aqui, ó, maior. Tá aqui, ó. A boca desse jacaré aqui, ó. Olha o jacaré, olha o jacaré, olha o jacaré. Ele sempre vai abrir para o lado maior. O jacaré é guloso, é só você pensar, o jacaré é guloso, então ele sempre quer abrir para o lado maior. Então, o lado maior, dessa vez é aqui. O A tem que ser menor do que isso daqui, entendeu? Beleza. O A tem que ser menor do que isso. Só que aí a gente lembra de uma outra história que o tio contou na aula passada, que é qual? O triângulo egípcio. O triângulo egípcio quer dizer que ele é um triângulo retângulo. Então, se 3 e 4 resultarem nisso daqui, ó, o terceiro lado ao quadrado, que eu falei que era A, então vamos respeitar, hein? Vamos respeitar. Se eu falei que era A, é A. Então, A ao quadrado igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, eu vou ter 9 mais 16, que vai dar 25. Então, A ao quadrado igual a 25, A igual a 5. Só que se ele for igual a 5, o que acontece? Exatamente. Se ele for igual a 5, você vai ter um triângulo que no terceiro lado ele tem um ângulo de 90 graus. A hipotenusa proporciona um ângulo de 90 graus. Só que ele tem que ser obtuso. Se ele é obtuso, ele não pode ser reto. Então, automaticamente, o terceiro lado, A, tem que ser maior
Olha a boca do jacaré aqui, hein? Do que 5. E menor, o jacaré não está interessado nele porque ele é menor. Do que a soma dos dois, 7. Então, essa é a resposta. Esse tipo de questão aqui cai em Enem, tá? Isso aí não é brincadeira, não. Cai mesmo. Porque ela não é difícil de você fazer. Dá para você resolver com um bizu, com um macete, dessa forma. Então, você não precisa nem fazer muita conta. A maioria das provas de concurso tipo Enem são assim. Você não precisa fazer muitas contas elaboradas, né? Porque ela não pode te exigir muito tempo na questão, porque já tem muito texto. E, aliás, tem Enem esse ano, hein? Não vacila, não. Ó, a número 4. Deixa eu só ver quanto tempo de gravação eu tive aqui, ó. 20 minutos. E temos que correr, hein? Temos que correr, senão a câmera vai acabar a bateria. Sendo A o lado oposto de um ângulo alfa e B o lado oposto de beta e C o composto de gama, o oposto de gama, em um triângulo, calcule. Vamos lá, vamos montar o triângulo, meu parceiro. Aqui não tem mixaria, não. Vou colocar aqui igual o Silvio Santos, ó. Pá. Tem os 3 lados. Então aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho alfa, beta, B, gama, C, né? Eu vou apagar esse alfa aqui, porque se não me engano é A que ele está colocando, para ficar igual do exercício, para você não ter dificuldade. Quando você for revisar a matéria, você não ter aquela dificuldade, né? Aí ele fala, ó, ele quer o seno de beta. Eu quero seno de beta quando A é igual a 4 e alfa é igual a 30 e B é igual a 8. Ó, ele quer o seno de beta, seno de beta Se você está pegando o seno de beta, o maior lado vai ser a hipotenusa. Só que vamos ver quem são os dois maiores lados. Quem são os dois lados, perdão. B igual a 8, A igual a 4. Vê se você entende. É como se em um exercício ele estivesse te mostrando vários triângulos. Por isso que os lados mudam de número e você tem que fazer as adaptações necessárias para esse triângulo existir. Tá bom? 4. Deixa eu ver. O alfa é 30. Então, isso daqui é 30. O tio vai até escrever na próxima de outra cor. O B é 8. B é 8. Né? Ele quer que você encontre quem? O seno. O seno. Seno. Isso aí. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, tá legal? Então a gente vê o seguinte, ó. O lado C tem que ser maior do que 4. O lado C pode ser 8? Pode, só que ele tem que ser maior ou igual a 8. Né? Se ele for 4, o lado C vai estar proporcionando um triângulo de dois lados iguais, que a gente chama de isósceles. Então, C é maior ou igual a 4, C é maior ou igual a 8. Eu não sei que é o ângulo C, mas vamos considerar que B é hipotenusa, tá legal? Eu quero o ângulo B, tá bom? E esse desenho aqui ficaria fora de escala, mas se você entender, já tá legal. Vou pegar cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Beleza. Se eu falar que o ângulo A mede 30, o 30 deveria ser o maior ângulo para esse cara ser hipotenusa, tá legal? Só que ele não é. Eu não sei se ele deu mais uma informação, porque eu estou lendo ao vivo aqui. Ele não falou que é um triângulo retângulo. Então, automaticamente, a gente tem duas opções, tá? Imaginar que esse ângulo é o maior ou imaginar que esse ângulo é o maior. Vamos imaginar que esse aqui é o maior, né?
E aí a gente vai estar trabalhando. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. 8 sobre C. Mas, você pode fazer uma outra forma, tá legal? Ao invés de ficar imaginando, você usa aquilo que o tio já falou na aula passada. Lei dos senos. Olha que maravilha, olha que delícia. Ó, seno beta sobre 8 é igual seno de 30 sobre 4. Vou até escrever para você não se perder, hein? Ó, seno 30. Seno 30. Vamos lá de novo. Não tem problema. Seno 30 sobre 8 igual seno 30 sobre 4. Sobre 4. Não pode dar esse vacilo. Por que sobre 4? Porque é o ângulo que está de frente. Ó. O B está de frente a 8. O A está de frente a 4. Então, 30, que é o A, sobre 4, não pode vacilar nessa hora. Seno beta sobre 8. E aí, pela musiquinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, tirar a raiz de cada um. Se você repetir, voltar o vídeo, você vai ver que o seno de 30 é meio. Então, eu vou ter, ó, meio sobre 4 é igual seno beta sobre 8. Aí eu te falo, meu consagrado. Te falo. Esses dois lados são o quê? Semelhantes. Então a gente pode simplificar os 2 por 4. E aqui dá 2. Beleza? Ou se eu fizesse 4 sobre 1 sobre 2 sobre seno, também ia dar certo, meu consagrado. Também ia dar certo. Vou até fazer, ó, 4 sobre seno 30 é igual 8 sobre seno B. Vou simplificar aqui também, ó, 2. Então fica 1 dividido por 1 sobre 2 é igual a 2 dividido por seno B. Aí quando você fizer 1 dividido por 1 sobre 2, você vai ter a mesma coisa que aqui. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Fiz 1 dividido por 1 sobre 2. Você repete a primeira vezes o inverso da segunda. Isso vai ser igual ao quê? A 2, 2 pontinhos, seno B, tá? Melhor, a gente não precisa nem mudar esse seno B aqui, não. Deixa ele como tá. Beleza. 1, o primeiro, vezes o inverso da segunda dá 2. 2 é igual a 2 sobre SB. Aí a gente passa o SB para cá, tá bom? Passando o SB para cá, tu vai ter SB igual a 2 sobre 2, que vai dar 1. Qual é o problema disso? É que possivelmente o rapaz, quando fez essa questão, não pensou que só quem possui o seno 1 é o ângulo de 180. Então, automaticamente, a 4 ela fica um pouco mais tendenciosa a ser invalidada. Entendeu? Isso aqui eu também estava a fim de mostrar. Porque quando você conhece, você consegue neutralizar as coisas. Vamos ver se a letra B está a mesma coisa, tá? Na letra B, ele pede o valor de gama para A igual a raiz de 2 e B igual a 45 graus. Beleza, beleza. Ele quer. Aí ele fez um outro triângulo, que é o mesmo na verdade, tá? É chato quando você faz e tem alguma coisa diferente assim. Mas acontece às vezes. Aí ele falou o seguinte, ó. Pro lado gama tá o C, né? Pro lado alfa tá o A, pro lado beta tá o B. Aí ele falou, ó, eu quero calcular o valor de gama para alfa igual a raiz de 2, ou seja, aqui é a raiz de 2, A igual a raiz de 2, né? Perdão. E B igual a 45 graus.
Aqui eu não sei, mas eu sei que aqui é 45 graus, né? Beleza. Quando a gente for calcular, a gente vai ver o seguinte: seno de 45 sobre lado B tem que ser igual a seno alfa sobre raiz de 2. O seno de 45 é quanto? Seno de 45, pela historinha, raiz de 2 sobre 2. Tá faltando uma informação aqui. Tá faltando. Olha lá, ponto e vírgula e. Eu acho que ele ia falar que isso daqui também é 45. Vamos trabalhar como se tivesse. Essa número 4 tá meio bichada. Então, se você quiser pular o número 4, coloca aí pro tio que você pulou, tá? Se isso daqui for 45, percebe comigo o que vai acontecer, ó. Você não precisa nem fazer conta. 45 graus, 45 graus. 45 vale raiz de 2, então esse 45 vale raiz de 2. Concorda? Eu não vou nem fazer a conta. Pelo princípio, tá? Se o seno de 45 sobre raiz de 2 tem que ser igual ao seno de 45 sobre algum número, vai ser o próprio raiz de 2. Vai ser o próximo raiz de 2. E se isso daqui é raiz de 2, isso daqui é raiz de 2, isso aqui é 45, 45, quanto vale gama? Se um triângulo tem que dar 180 graus. 45 mais 45, meu parceiro, dá 90. E 90 menos 180 dá 90 também. Dá 90 também. Não pode perder, não pode se perder, hein? Essa número 4 estava para prejudicar os outros. Esse é o tipo de questão que é anulado, né? Vamos lá, estava faltando informação na primeira, faltando informação na segunda. Complicado, complicado. A número 5, você tem um triângulo ABC com BC valendo 5 raiz de 2 e um ângulo igual a 30. O ângulo de BAC é 45. Qual é a medida de AC? A gente vai usar novamente. Vamos lá que o tio desenha para você. Ó. Então vamos lá, ó. A, B, C. Hoje tá dando som porque a minha luz dali, ela cismou em parar de funcionar. Eu até tentei, por isso que eu entrei um pouco mais tarde hoje. Eu até tentei colocar ela para funcionar de novo, desencapei, fiz a religação, só que eu acho que é alguma paradinha de alimentador. Então, eu não sei o que aconteceu com ela por enquanto. Vamos lá? ABC. BC é 5 raiz de 2. Então, BC é 5 raiz de 2. BAC, esse ângulo aqui é 45. 45. O outro ângulo ABC é 30. Então, A, B chapeuzinho C quer dizer que o ângulo está aqui, ó, 30. Só nessa brincadeira eu já sei que esse ângulo aqui vale. Vale quanto? Se isso daqui mais isso daqui vai me dar 75 e eu preciso de 180, esse ângulo aqui só pode ser 105. Ótimo, tem que colocar o grau, hein, meu parceiro? Não pode esquecer. Aí ele te pergunta qual a medida do lado AC. Vou colocar aqui, ó, AC. Seno de 30, vou colocar melhor, ó, AC, igual fica nos livrinhos, sobre seno de 30. Seno de 30 é o quê? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, tirar a raiz de cada um. Seno 1 sobre 2 é igual 5 raiz de 2 sobre seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. É só você voltar na música, é só pensar aqui, ó, volta na música que eu escrevi aqui, que você vai se achar, porque o tempo é curto. Então, ó, daqui eu já consigo tirar, né?
vê bem, vê bem. Se eu passar esse daqui para cá, ele vai multiplicando, certo? Então eu vou apagar até essa aqui, ó. A 10 não vai dar tempo para a gente fazer agora. A gente vai ter que fazer na próxima aula. Vamos continuar o desenvolvimento dessa, que está ficando bom. Ó, AC. Vou deixar todo mundo aqui para deixar o 5 bem confortável lá do outro lado. Se você não souber fazer, eu vou fazer dessa forma então. Poderia cortar o 2, tá? Cortava o raiz de 2 e aí ia me dar igual a 5. Mas, vamos lá. 5 raiz de 2 vezes meio. Depois eu vou voltar no que eu estava falando. Eu multipliquei cruzado, tá? Tá vendo? Tá dividindo por 2 os dois lados. Então eu posso tirar. Então, AC igual... AC vezes raiz de 2 igual 5 raiz de 2. Percebe o seguinte, aqui é 5 vezes raiz de 2 e AC vezes raiz de 2. Então, se eu simplificar por raiz de 2, que muita gente vai ficar muito chateada, mas eu estou simplificando os dois lados, vai ficar AC igual a 5. Se eu passar para o outro lado, vamos ver então, ó. AC é igual 5 raiz de 2 sobre raiz de 2. Aí você tem que fazer o que? Racionalização, que é dividir e multiplicar pelo mesmo índice. A gente chama de fração de índice, que é essa daqui, ó, raiz de 2, raiz de 2. Quando eu multiplicar, raiz de 2 vezes raiz de 2, você pode cortar os índices ou falar que é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então você vai ter 5 vezes 2, raiz de 4 sobre 2. Por isso que, ó, também deu certo. O que eu teria feito anteriormente? Eu vou nem apagar essa parte, vou usar o azul, que também é forte, né, para concluir. Tá vendo aqui, ó? É uma fração, aqui é uma fração. Essa fração aqui eu já posso tirar com essa. Índice 1. 1 sobre 2, 1 sobre 2. Tira isso, tira isso. Nem fiz conta. Maravilhoso. Totalmente demais. Muito legal. Hoje a gente conseguiu fazer 5 exercícios. Todo dia eu estou aqui a partir das 6h30, por aí. E aí a gente vai estar trabalhando sempre essas questões. Amanhã é física, tá? Então, se puder, compartilha. Para os amiguinhos que não tem o professor que esteja fazendo isso, ou não, infelizmente, não dá para todo mundo fazer isso. É um período único que a gente está vivendo. Então, compartilha para o tio estar ajudando mais pessoas e vai estar funcionando para outras pessoas também. Qualquer dúvida é só chamar o tio. Chama o tio ou no zap, ou chama o tio aqui, que aí eu vou estar te respondendo o que eu faço, como você faz, entendeu? Vou estar às vezes tirando uma foto dentro do possível e dentro do tempo que eu tiver. Tá bom? Muito obrigado. Se der, faz os exercícios. Qualquer dúvida pode contar comigo, pode falar. E é isso. Valeu, galera. Obrigado e até amanhã. Física, hein? Amanhã, Física 2, conhecida como a parte da eletricidade. Tá ok?